Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje temos em cima da mesa uma pilha bastante interessante de fontes. Sem dúvida. Temos muito material. Estamos a olhar para artigos técnicos, notas de regulamentação e uma documentação interna de engenharia e consultoria da nossa própria equipa aqui na Alves e Rasteve. E a nossa missão para os próximos minutos é perceber uma certa ironia trágica. Uma ironia bem real do mundo corporativo moderno, sim. Exatamente. Vamos debruçar-nos sobre o facto de que a melhor tecnologia de combate a incêndios do mundo, no fundo, não serve absolutamente de nada se falharmos no fator mais imprevisível de todos. O comportamento humano. O comportamento humano, lá está. E para ilustrar isto, proponho um pequeno cenário mental. Imaginemos um edifício comercial recém-inaugurado. Brilhar nas paredes a cada 20 metros e sistemas de alarme que custaram milhões de euros. Um autêntico cofre forte, olhando de fora. Pois, parece imune a qualquer desastre. No entanto, todo este investimento financeiro e tecnológico cai por terra se, sob o peso e o stress de uma emergência real, as pessoas que lá estão dentro congelarem. Congelarem ou entrarem em pânico. Ou pura e simplesmente ficarem à espera que alguém lhes diga o que fazer. É um ponto de partida perfeito, repara. Porque isso ilustra o grande mito da segurança moderna. Uhum. Ao longo das últimas décadas, a percepção do que é estar seguro foi perigosamente reduzida a uma mera lista de verificação de equipamentos e papéis assinados. Aquela ideia de que a segurança se compra a metro. Exato. Compra-se a metro e instala-se no teto. Mas o verdadeiro motor da segurança contra incêndios em edifícios, É que chamamos SCIEE no nosso jargão. nem mais. A SCIE, o motor não é o extintor em si. É a preparação prática e emocional da pessoa que vai ter de se segurar nesse extintor. Porque as máquinas, por muito avançadas que sejam, não tomam decisões no meio de uma nuvem de fumo negro. Claro. O cérebro humano, pelo contrário, tem de processar o medo, a confusão, a urgência, tudo isto numa fração de segundos. É muita informação ao mesmo tempo. Demasiada. Portanto, o que estes nossos documentos internos mostram é que um edifício nunca é seguro apenas por ter equipamentos de ponta. Só é seguro quando as pessoas estão mentalmente programadas para interagir com eles quando o impensável acontece. Precisamente. Ora bem, vamos lá desempacotar isto, porque esse contraste entre o que está no papel e o que acontece na mente humana é o cerne da questão. Quando mergulhamos nos artigos que debatemos habitualmente na nossa equipa, o fator humano sob stress é o tema dominante. E com razão. Há um conceito fascinante na psicologia de emergências chamado viés da normalidade, que explica muito do que corre mal. Basicamente, quando algo de terrível acontece, o nosso cérebro tenta convencer-nos de que está tudo bem. É a negação inicial. Sim, ouve-se um alarme de incêndio estridente e o primeiro pensamento da maioria não é logo tenho de fugir. É sempre, deve ser um teste. Deve ser um teste ou alguém queimou as torradas na copa. Como é que se quebra esta inércia mental num momento crítico? Esse viés da normalidade é, sem dúvida, um dos maiores inimigos da sobrevivência. O cérebro humano é preguiçoso por natureza. Prefere a rotina ao caos. Faz sentido. Quando o alarme soa, ocorre também um fenómeno de sobrecarga cognitiva. O som é ensurdecedor, as luzes podem piscar, há pessoas a falar alto. Neste estado de choque, a capacidade de processar informação nova cai a pique. Fica-se paralisado. Exatamente. É por isso que um dos nossos artigos levanta uma questão muito provocatória, que é, sabe realmente ler uma planta de emergência? As famosas plantas nas paredes. Pois, a maior parte dos edifícios tem aquelas plantas fixadas em cumprimento com a nota técnica número 22 da Proteção Civil. E no papel a planta é perfeita. Cumpre os requisitos todos. Mas no meio do pânico, com o fumo a irritar os olhos e o coração a bater a 180 pulsações por minuto, ninguém tem o discernimento para parar em frente a um desenho técnico complexo. Tentar descobrir onde está o ponto vermelho que diz você está aqui. E ainda calcular a rota de fuga a partir dali. Impossível. E isso faz todo o sentido. Descodificando um pouco essa questão das normas, para quem não vive mergulhado nestes regulamentos técnicos diariamente, o que é que isso significa na prática para as empresas que acham que estão totalmente protegidas só porque têm os dossiês em dia? Significa que vivem numa falsa sensação de segurança. É muito comum encontrarmos organizações que sentem que o seu dever está cumprido porque têm o dossiê das medidas de autoproteção perfeitamente organizado. As MAP. As MAP, exato. Mas o que é uma MAP, na prática? É essencialmente o Manual de Instruções de Segurança do Edifício.
Descreve os riscos, os procedimentos, quem faz o quê em caso de emergência. Certo. O problema é que, na esmagadora maioria das vezes, este dossiê monumental está atualizado, carimbado e a ganhar pó numa prateleira qualquer. No escritório da administração. Quase sempre. No papel está tudo em conformidade legal. Mas a verdadeira humanização da segurança exige que peguemos nesse calhamaço e o traduzamos para a linguagem diária de cada colaborador. A porta corta-fogo ter de estar sempre fechada. Os pequenos desvios tornam-se rotina. Aquela velha mania de colocar um caixote do lixo a prender a porta? Nem mais. Aprender uma porta de emergência para facilitar a passagem ou para arejar, e são essas pequenas falhas que escalam para desastres fatais num momento crítico. Mas repara numa coisa. Transitar desse estado de um edifício que apenas cumpre a lei para um edifício verdadeiramente seguro parece dar um trabalho colossal. E dá, não vamos adoçar a pílula. Estamos a falar de tirar o foco das máquinas e burocracias e colocá-lo em pessoas que já têm os seus próprios trabalhos estressantes no dia a dia. Como é que se constrói essa ponte entre o equipamento estático e a ação humana sob pressão? Aí é que entra a diferença entre a teoria e a prática. E a resposta é o treino focado. Para desmistificar um pouco o conceito, a segurança contra incêndios em edifícios não é um bicho de 7 cabeças desenhado para complicar a vida às empresas. Nem para prejudicar a faturação. Nada disso. É, na sua essência, um conjunto estruturado de ações para evitar que o incêndio comece e, caso comece, para garantir que toda a gente saia ilesa. A base absoluta disto, a primeira linha de defesa real, Não é a espessura do botão. não é o botão armado, é a formação adequada de quem habita o espaço. Um extintor só serve para alguma coisa se a pessoa mais próxima souber onde ele está, souber retirar a cavilha de segurança e souber apontar à base das chamas. Tudo isto em menos de 30 segundos e sem hesitar. E isso só se consegue com memória muscular. Eu compreendo perfeitamente a teoria da memória muscular. Mas na prática, como é que se tira uma equipa inteira do trabalho para fazer estas formações e simulacros sem paralisar a operação de uma empresa inteira? É um grande desafio. Porque, do lado de quem gera um negócio, ouvir a palavra simulacro soa muitas vezes a perda de tempo e quebra de produtividade. É um bom ponto e é uma resistência clássica que encontramos. Mas a forma como contornamos isso, e usando a abordagem da nossa própria equipa na Alves e Rasteiro como exemplo, assenta num planeamento muito rigoroso e em muita flexibilidade. Sim. Nós operamos, a partir de Viseu, desde o final de 2015 e lidamos com edifícios de todo o país, desde pequenas clínicas a grandes complexos industriais da quarta categoria de risco. Realidades completamente diferentes. Totalmente. E o que aprendemos é que um simulacro não pode ser apenas carregar num botão às 3 da tarde uma sexta-feira, mandar toda a gente lá para fora apanhar sol durante 10 minutos e dar o assunto por encerrado. Isso é apenas teatro. É teatro, não é segurança. Então, o que é que define um simulacro que realmente prepara as pessoas? Como é que se desenha um cenário que crie essa tal resiliência emocional de que falávamos há pouco? Um simulacro a sério serve para testar limites. Serve para validar a operacionalidade real dos meios de combate e dos sistemas de detecção e cronometrar os tempos de evacuação ao segundo. Para perceber onde estão os gargalos nos corredores, por exemplo? Exato. E o mais crucial de tudo, serve para preparar emocionalmente as equipas através de cenários ajustados à sua própria realidade. Podes dar um exemplo? Claro, um lar de idosos, o cenário não pode ser o mesmo de um armazém de logística. Num lar, as pessoas não fogem pelo próprio pé, precisam de ser transportadas. É um nível de complexidade muito maior. Muito maior. Por isso, nós introduzimos variáveis inesperadas durante o treino. E se a saída principal estiver bloqueada por fumo? E se faltar a luz no exato momento do alarme? É esta fricção controlada que treina o instinto. E fazemos este acompanhamento técnico com especialistas registados na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O que garante que o que está a ser ensinado salva mesmo vidas. Sem dúvida. Mas e aquela questão da flexibilidade para não estrangular o tempo das empresas? Isso resolve-se adaptando o método de ensino. A formação teórica pode perfeitamente ser online, o que permite que os colaboradores absorvam os conceitos de forma autónoma. Seja no continente ou nas ilhas, ao seu próprio ritmo. Exato. Já a parte prática, o manuseamento de um extintor ou de uma manta ignífuga, isso tem mesmo de ser presencial. Mas no final de todo este processo, a verdadeira mais-valia não é o exercício em si, é o relatório técnico detalhado que se elabora depois. É aí que se encontram as falhas sistémicas. É aí que identificamos os pontos críticos de estrangulamento e propomos ações corretivas. O objetivo não é apontar o dedo a quem falhou no simulacro,
É garantir que o erro acontece no ensaio e não no dia do incêndio. Os benefícios de atuar desta forma parecem muito tangíveis. Quando a formação é imersiva e o simulacro é levado a sério, nota-se que os colaboradores deixam de ser elementos passivos. Assumem o controlo da situação. Já não ficam à espera que o chefe de departamento lhes dê ordem para sair. Ganham autonomia, a hesitação desaparece e a rapidez de reação aumenta de forma drástica. E o resultado último desta memória muscular é a minimização profunda do risco, tanto para as vidas humanas como para o património da empresa. Mas isso leva-nos a um obstáculo ainda mais complexo, na minha opinião. Um simulacro acontece, regra geral, uma vez por ano. A formação teórica talvez seja de 2 em 2 anos. Como é que se tira isto do papel e do dia de exercício e se transforma num hábito diário? É a pergunta de 1 milhão de euros. Porque na segunda-feira a seguir ao simulacro, a atenção de toda a gente volta a estar focada nos e-mails atrasados, nas reuniões e nos clientes. É o desafio supremo, a transição de um evento pontual para uma verdadeira cultura de segurança ativa. A segurança ativa exige que o estado de alerta pertença a toda a gente, e não apenas àqueles 3 ou 4 colaboradores que integram as equipas de primeiros socorros ou de evacuação. Todos têm de estar envolvidos. Todos. Hábitos diários, muitas vezes silenciosos, fazem a diferença entre um dia normal de trabalho e uma tragédia. E dou um exemplo muito prático que abordamos frequentemente nos nossos artigos, focado na sazonalidade. Certo. Pensemos no inverno europeu. Quando as temperaturas descem, é mato vermos colaboradores a trazer pequenos aquecedores a óleo ou termoventiladores de casa. E a colocá-los debaixo das secretárias. É um clássico em qualquer escritório mais antigo. Exato. E o que acontece a seguir? Ligam esses aquecedores a uma extensão barata que já está sobrecarregada com computadores, monitores, carregadores de telemóvel e muitas vezes essa extensão está encostada a caixotes cheios de papel ou a cortinas. Uma bomba relógio. Se não houver uma cultura de segurança enraizada, toda a gente passa por ali e ignora. Mas se a cultura existir de facto, qualquer colega que passe por aquela secretária reconhece o perigo imediato de sobreaquecimento ou curto-circuito e age antes que o plástico comece a derreter e o incêndio deflagre. É isto que significa ter a segurança organicamente integrada no dia a dia. É a prevenção no seu estado mais puro. É uma perspectiva muito focada na prevenção do risco humano. Há um outro exemplo fantástico que debatemos recentemente na nossa documentação que tem a ver com a iluminação de emergência. A pergunta essencial que colocamos é: estaria o edifício preparado para um apagão total neste momento? Essa pergunta costuma deixar muita gente desconfortável. Porque a iluminação de emergência é um daqueles elementos críticos que toda a gente ignora até ser demasiado tarde. Completamente ignorado. A maior parte das pessoas olha para aquelas pequenas luzes verdes ou brancas no teto e assume que elas vão funcionar por magia quando a energia falhar. Mas elas dependem de baterias. Que precisam de ser testadas. E se a manutenção preventiva for negligenciada porque a gestão acha que dá muito trabalho ou que é um custo desnecessário testar as baterias periodicamente? O resultado é catastrófico. Imaginemos um princípio de incêndio que afeta o quadro elétrico principal. A energia cai. Se as luzes falharem. O edifício mergulha na escuridão total, enche-se de fumo e o pânico instala-se imediatamente. Uma evacuação que poderia ser ordeira e demorar 3 minutos transforma-se num caos, com pessoas a tropeçarem umas nas outras às cegas. Isso levantou uma questão importantíssima sobre o papel da liderança e de quem gera os orçamentos. Muitas vezes quem assume o papel de delegado de segurança foca-se apenas no aspecto legal da coisa. E esse é um erro de visão estratégico tremendo. Ser responsável de segurança de uma organização não pode, de forma alguma, ser encarado como um exercício burocrático de cumprir as exigências do Decreto-Lei número 220 de 2008. É preciso clarificar isso para quem nos ouve. Sim, o Decreto-Lei 220 de 2008 é apenas o regulamento jurídico básico. É o patamar mínimo obrigatório de segurança contra incêndio que uma entidade tem de cumprir para evitar coimas pesadas. Mas cumprir os mínimos não salva vidas. Não significa que o espaço seja seguro. A verdadeira liderança passa por decisões proativas. Trata-se de assumir um compromisso inegociável em salvaguardar as pessoas e o património, garantindo que qualquer investimento em equipamentos de detecção é obrigatoriamente acompanhado por um investimento idêntico na capacitação intelectual e emocional de equipa. É fascinante pensar em como a balança da sobrevivência tomba tão facilmente. A diferença entre uma emergência gerida com enorme sucesso,
que acaba por ser apenas um susto relatado ao jantar, e um desastre absoluto com consequências fatais, não reside na marca premium dos extintores no hall de entrada. Nem no design dos alarmes. Não reside no facto de os detectores de fumo terem tecnologia laser. Reside exclusivamente nas pessoas que estão no corredor. Na capacidade de ler o ambiente e identificar a anomalia. Quebrar o tal viés da normalidade de que falámos no início e atuar com precisão cirúrgica para se protegerem a si e aos colegas. E para solidificar essa ideia com um pensamento final que exige uma reflexão profunda, devemos olhar para trás e aprender com a história. As lições mais duras em segurança vêm quase sempre de incidentes trágicos onde, tecnicamente, estava tudo previsto. Mas o comportamento humano falhou. Exato. As análises técnicas a acidentes complexos, como o caso da estância de esqui de Crans-Montana ou grandes incêndios hoteleiros que estudamos na engenharia de segurança, mostram-nos um padrão muito perturbador e que raramente chega aos noticiários com o devido detalhe psicológico. Qual é esse padrão? O ponto cego não é a falta de portas de emergência, é a imprevisibilidade do fator humano quando não está treinado. Em muitas destas tragédias silenciosas, as vítimas são frequentemente encontradas perto dos seus quartos ou nas zonas de recepção. Porquê? Ficaram à espera. Ficaram à espera. Perante o inesperado, o cérebro humano procurou a figura da autoridade. As pessoas ficaram estáticas, à espera que alguém com uma farda lhes dissesse o que fazer, em vez de ativarem o seu próprio instinto de sobrevivência e iniciarem a evacuação. A ausência de treino prático roubou-lhes a autonomia no momento em que ela era a única tábua de salvação. É um cenário verdadeiramente arrepiante e que deve servir de alerta máximo para qualquer gestor, administrador ou colaborador que nos esteja a ouvir. Deixe, portanto, este exercício mental. Se as luzes do edifício onde se encontra neste preciso momento se apagassem agora, seguidas pelo som ensurdecedor de um alarme de incêndio, o que aconteceria? Uma boa reflexão? As pessoas à volta agiriam com a fluidez de um instinto treinado, caminhando para o ponto de encontro, ou ficariam paralisadas nos seus lugares, a olhar umas para as outras à espera de instruções que podem nunca chegar? É algo que muda por completo a forma como olhamos para os espaços onde passamos a maior parte da nossa vida adulta. A consciencialização deste déficit comportamental é, sem dúvida, o primeiro passo para a mudança. A conformidade legal nunca deve ser o objetivo final. Deve ser apenas a consequência natural de uma cultura profundamente enraizada de proteção à vida. E assim concluímos mais esta análise detalhada. Para quem sentir que a resposta àquela pergunta sobre o alarme no seu edifício ainda é hesitação, em vez de ação imediata, há um caminho claro a seguir. A informação sobre como implementar estes processos vitais, desde as medidas de autoproteção até ao planeamento de simulacros reais, está toda disponível para exploração. Basta dar o primeiro passo. Exatamente. O portal www.alvesraster.pt é o ponto de partida ideal para transformar a teoria numa cultura de segurança ativa. A mensagem central desta sessão é simples, mas tem o peso de salvar vidas. Investir na formação prática das equipas é o único caminho para transformar a ilusão de segurança num facto irrefutável. Agradecemos a companhia e deixamos o apelo para que mantenham a prevenção como um hábito diário. Até à próxima. Até à próxima, mantenham-se seguros.